Vocês da alegria de nós estarmos aqui. E falando por cura, eu quero dizer a vocês também de um carisma muito forte que tem a associação do Senhor Jesus. É um carisma muito grande. Um deles é a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, não é? A minha sogra faz diariamente. A minha sogra é fiel. É ou não é, sogra? Olha lá. Essa faz diariamente. Até uma vez ela falou, genro, ela estava com uma dor na mão, no braço, não me lembro, faz tempo. E num dos momentos, da novena, ela fazia, eu vejo ela fazendo, Jesus cura. Passou um tempo, não me lembro, ela falou, olha Maria, eu fui curada de uma dor que eu tinha na minha mão, pelas mãos ensanguentadas de Jesus, por essa novena abençoada. Olha só que graça. Então, isso é tudo inspiração de Deus, é graça de Deus, que está a dispor. Por isso que a Rede Século XXI, dentre as católicas, todas elas fazem um trabalho, mas a gente vê que aqui na Rede Século XXI tem um carisma muito grande por cura e libertação. As pessoas são tocadas, são curadas, e elas começam a amar Jesus. Começa a seguir Jesus. Isso é graça. Então, para esse povo todo bonito que está aqui, para todos aqueles que nos assistem de todo o Brasil, o nosso carinho, o nosso abraço. Obrigado por permitir que a minha voz, que as imagens da TV da Rede Século XXI esteja aí na tua casa, não sei se na cozinha, no quarto, na sala de estar. Eu não sei onde que está, mas em algum lugar está. Nós temos alguns hospitais também aqui em Campinas. Eu estive no hospital certa vez, e no hospital tem a TV e estava sintonizado na Rede Século XXI. Olha que bênção. Então a Rede Século XXI, a missão dela, que o Espírito Santo ilumina essa associação, é de estar. Quais os lugares? Dos mais diversos. No hospital, numa UTI, enfim, em tantos lugares. Então, queridos de Deus, Vanderlei, estou em Campinas, sou migrante gaúcho, casado, 3 filhos, 2 netos, sou da Arquidiocese de Campinas, paróquia Nossa Senhora Rosário de Pompeia, atuo numa pequena capela no Jardim das Bandeiras, Nossa Senhora da Esperança, o nosso grupo de oração, também nós temos lá as quintas-feiras, mudou-se agora, antes era em sexta-feira, então nós estamos nesse trabalho. Queridos de Deus, Deus nos quer sãos. Sim ou não? Sim. Vocês concordam? Então bata palmas para Jesus. Vamos ver. Isso. Louvado seja Deus. A gente tem visto que muitos cristãos no mundo, muitas vezes parece que eles estão convencidos, de que Deus os quer enfermos e aflitos. Tem gente que fala, não, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. A pessoa está aflita, está morrendo. Não, é assim, é assim. Então, eles se convencem, não é verdade? Eles se deixam convencer que Deus os quer enfermos e aflitos. Queridos, eles confundem a vontade de Deus com o que Ele usa para a sua glória. Eles confundem isso. Mas a enfermidade não é o desejo de Deus. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, que Deus, não é verdade? Que Deus, a enfermidade é um desejo de Deus. Pode-se afirmar categoricamente que em nenhum momento Jesus procurou incitar as pessoas a continuarem enfermas. Você viu em alguma parte da Bíblia? Jesus incitando, falando, não, você vai continuar enfermo. Eu vou ficar feliz se você ficar enfermo. Ai, que bom que você está enfermo. Ao contrário, ele era misericordioso. Não era? Ele se compadecia. E ele nunca incitou para que elas continuassem enfermas para cumprir a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus é que todos sejam sadios, não é verdade?
sadios no espírito, no corpo, na alma. Portanto, pedir a cura não é algo contra a vontade de Deus. Pedir a cura não é algo contrário à vontade de Deus. Isso é importante que seja dito a cada um de nós. Se não assim, por que a gente iria ao médico? Por que nós iríamos ao médico? Se a vontade de Deus é que a enfermidade se apodere de uma pessoa, se a vontade de Deus é que uma pessoa esteja lotada de doenças diversas, não é verdade? Então, para que os médicos e os medicamentos não teriam razão de ser? Não teriam razão de ser. Se existe uma sociedade que busca a cada dia se aprimorar nos tratamentos, que é a vontade de Deus também. Claro que é a vontade de Deus. Então, o que eles fazem seria uma coisa ilógica, não teria lógica, não é verdade? Todo investimento na saúde, não é verdade? Seria uma coisa ilógica. Portanto, queridos, iria até encontrar os desígnios de Deus. Tem um texto de Lucas, do ministério de Jesus lá na Galileia. Eu achei assim muito importante. Jesus, ele estava cheio da força do Espírito Santo. Jesus, é Lucas 4:14. Quando ele vai para Galileia, né, ele dirigiu-se a Nazaré, onde ele havia sido criado. Ele volta lá, onde ele havia sido criado. E a fama dele divulgou-se por todos os lugares. E ele ensinava nas sinagogas, ele era aclamado, ele era querido, ele era respeitado, ele era seguido, ele não era escrachado. Queridos, ele entra num dia de sábado, numa sinagoga, como era seu costume, ele levanta para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele desenrola o livro e ele escolheu uma passagem. E olha a passagem onde está escrito. Ele diz assim, a passagem que vem de Isaías 61, capítulo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E mais à frente ele fala, hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. Queridos de Deus, como que é importante essa palavra, porque na aflição do mundo, onde a gente tem visto uma sociedade convencida, muitas vezes até autossuficiente, pessoas e uma camada social, atenção a essa camada social, eu quero dizer aos seus corações muito amorosamente, não pense que você se basta a si mesmo. Não pense que nós, humanos, nos bastamos a nós mesmos. É enganação. As nossas seguranças que nós temos, o nosso bem-estar, aquilo que você tem, nunca ache que isso é uma segurança que há de perpetuar você e a tua família. Queridos, nós não nos bastemos a nós mesmos, porque Jesus, quando ele se dirige à sua terra, onde ele havia sido criado, quando ele desenrola o livro, ele fala que o Espírito do Senhor está nele. E ele está nele porque ele for ungido. Ele nos envia para anunciar essa boa nova. E a boa nova da palavra. Hoje, gente, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, não é? Não sei se vocês sabiam.
Hoje é esse dia. Queridos, a exploração sexual de crianças e adolescentes é pecado. Atenção, Brasil. É pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente erotizada. Extremamente erotizada. E o extremo do erotismo, sabe o que acontece? Começa a se criar uma indústria que explora o lado sexual. Explora crianças, explora adolescentes, dizima vidas, dizima famílias. Essas pessoas precisam de cura. Precisam de libertação. Essas pessoas não sabem o malefício que isso tem gerado na nossa sociedade. Por isso que a nossa igreja, querida igreja, tem se preocupado com isso. Por isso que esse dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é muito importante a gente dizer, existe pessoas que estão doentes. Quando nós falamos, muitas vezes, a gente fala na renovação carismática católica que nós vamos, Jesus cura, Jesus salva, liberta. Não é um jargão apenas, é uma verdade dita. Queridos, no Evangelho de hoje, João 14, versículo 1, sabe o que Jesus vem falar? Vocês vão ver o Evangelho de hoje. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, essas pessoas precisam ir a Deus. Imagina vocês, mães, e nós, pais, como cuidamos dos nossos filhos. E como que eles também esperam do pai e do filho cuidado, atenção. E estão sempre carentes, não são? Sempre estão em volta, segura na barra da saia da mãe. A mãe está fazendo almoço, janta e quer colo. E essa indústria do mal, do pecado, do erotismo excessivo, faz com que aquela beleza que nós criamos e nós geramos para a humanidade se perca na mão dessas pessoas doentes e exploradoras, dessa indústria do pecado. Eu precisava falar isso, gente. Eu preciso falar isso. Se eu não falar, as pedras vão falar. Se a gente não falar, as pedras vão te falar. Nós não podemos nos calar. Existe uma indústria que quer tomar os nossos filhos e as nossas filhas. Eu peço ao Senhor, nesse momento, que essas pessoas sejam curadas onde elas estiverem. Queridos, quem sabe você sintonizou agora a Rede Século XXI, quem sabe você até me xingou. Ele está falando, quem sabe você não aceita as minhas palavras. Quem sabe você não aceita. Mas eu peço de você agora, que você atente para essa situação. Que a gente possa voltar àquela configuração sadia e bonita de uma família feliz. E eu peço ao Senhor nesse momento, pelas mãos ensanguentadas de Jesus, eu peço a intercessão da sempre Virgem Maria, a que essas pessoas sejam tocadas, que sejam curadas. Que nesse momento o toque do Senhor esteja na vida de cada uma dessas pessoas. Que pela palavra, que pelas mãos ensanguentadas de Jesus, essas pessoas sejam alcançadas. Que sejam libertas.
Não você mãe, você pai. Jesus diz em João, não perturbe o teu coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse teu passo na fé. Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então que a gente possa anunciar ao mundo que Jesus é o único caminho, a verdade que nos leva a uma vida com qualidade. E eu quero louvar a Deus também, que o nosso Senhor tem falado muito no meu coração, e vocês se lembram na parte da manhã que o Senhor me dava uma palavra de famílias, de uma família desestruturada, por morte violenta na família, vocês se lembram? Eu já tive 2 testemunhos de pessoas que falaram comigo. Deus mostrava muito forte no meu coração. E Deus vai reerguer essa família. Eu tenho essa certeza no meu coração. E eu também tenho uma palavra onde Jesus, nós temos que dar crédito onde o crédito é devido, gente. Nós precisamos dar crédito onde o crédito é devido. Jesus, em Mateus 7, no versículo de 7 a 11, ele diz assim, pedi se vos dará. Que Jesus fala? Pedi e se vos dará. Vamos juntos? Pedi e se vos dará. Dar crédito onde o crédito é devido. Amém? Ele fala, buscai e achareis. Dar crédito onde o crédito é devido. Buscai e achareis. Outra de Mateus. Ele fala assim, batei e vos será aberto. Dar crédito onde o crédito é devido. E ele fala, se vós que sois maus, olha só como que ele fala, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas que lhe pedirem. E tem um texto que ele diz assim, quem dentre vós dará uma pedra a um filho, se esse lhe pedir pão? Se ele te pedir um peixe, dá uma serpente. Tem um outro texto, se me fala a memória, em Lucas, ele fala, se o teu filho pedir um ovo, os nossos filhos pedem, né? Às vezes, mãe, faz um ovinho frito, não é? Um ovo quente, um ovo fervido, não é? Nós somos capazes de dar a eles uma pedra? Não. Se nós sabemos cuidar tão bem dos nossos filhos, a palavra diz assim, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Queridos, eu quero dizer assim, em alto e bom som, a você amado, a você amada, meu querido irmão que nos assiste, você que é do Senhor, você que vive em comunidade, você que, quem sabe, está em casa assistindo nesse momento. Muitos acham que as nossas orações não são ouvidas, porque acham que as suas palavras não têm dignidade. Tem gente que acha. A minha palavra, a minha oração, ela não tem dignidade. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não estudei literatura. Eu não tenho precisão teológica. Muitos acham que nós vamos ter uma precisão teológica. Queridos, as nossas preces não são atendidas por precisão literária ou um desenvolvimento teológico, e sim porque vem do coração, ditas com fé. Amém? Bata palmas então, querido, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. Queridos, para Jesus. Não se sinta diminuído. Eu estava conversando com o irmão lá de Bento Gonçalves, ele falava para mim, Vanderlei, eu aprendi a ler na Bíblia. Prestem atenção. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. Quantas maravilhas Deus está fazendo pelas mãos dele, pelo testemunho de trazer esse pessoal do Sul 9 dias em todos os lugares que tem concentração religiosa, eles estão. Precisa dele ter um desenvolvimento teológico? Não. Eu me lembro quando iniciei na renovação carismática católica, eu sempre tive um problema e eu estou sendo curado disso.
Eu vejo na Renovação Carismática Católica um movimento que eu entrei por ele na igreja, sou grato a ele. A cada dia eu tenho uma gratidão muito grande. Eu via aquelas pessoas pregando com teologia, com desenvolvimento maravilhoso. Eu fiz pouco só de teologia, fiz um curso bíblico, cursei pouca teologia na faculdade, eu não consegui terminar. E eu percebo muitas vezes um bloqueio. Queridos, eu falo como leigo. Sou leigo, falo como leigo. Atenção às estruturas religiosas. Muitas vezes nós excluímos pessoas santas, determinadas, porque não tem literatura, porque não tem conhecimento teológico, nós as deixamos de lado. Esse é um alerta aos movimentos, e muitas vezes, em alguns meios da nossa igreja, que relegam certas pessoas maravilhosas, com dons e talentos, porque elas não detêm um certificado teológico ou um curso numa faculdade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus, quando ele chamou os mais simples. Ele chamou os mais simples. E ele nos dotou de dons pela força do Espírito Santo. E se Deus me convidou, é porque ele pegou aquele que não é, para confundir aqueles que são. Ele pega o mais simples, para dizer a todo o Brasil nesse domingo, o Vanderlei não é nada. Ele não tem literatura. Ele não consegue desenvolver uma teologia da forma com que os doutores da igreja querem. Mas ele é um homem de fé que tem conquistado pela graça e pela formação que eu recebi, quem sabe muito limitada, mas vidas estão sendo transformadas e curadas. Isso é graça. Isso é graça. Então você, meu irmão, não fique questionando, quem sabe, a sua pouca desenvoltura nas palavras. Quem sabe muitas vezes se coloca como o pior dos piores. Ele nos ajuda a superar esses conflitos da existência humana. Ele nos ajuda a superar todo esse conflito dessa sociedade inteligente e muito bem formada que nós temos, e não sou contra isso. E Jesus, gente, eu tenho certeza, ele tinha todos os ministérios que fluíam muito de cura, de pregação, tantos, mas eu vejo que ele tinha um ministério por cura interior também. Jesus tinha. Dentro dos conflitos da existência humana, o Evangelho denomina ventos e tempestades em Mateus 7:25, onde diz assim: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus já detinha naquela época um ministério por cura interior. Que isso daí nada mais é que os ventos e tempestades da vida. Queridos, que um dia outro poderão soprar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Esses ventos e tempestades que vão sobrar sobre a tua família. Esses ventos e tempestades que vão vão soprar sobre a espécie de uma enfermidade, desajustes dentro da família. Para Jesus nada era desconhecido. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E o Evangelho de hoje ele é bem claro, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, é disso que o Senhor tem. Queridos, nessa nossa caminhada por cura interior e de uma experiência com Deus, nós não podíamos deixar de falar do perdão aos nossos irmãos. De perdoar aos nossos irmãos. Nós temos muita dificuldade, gente. Nós temos muita dificuldade em perdoar. Nós temos. Perdoar irmão de todo o coração. Olha só o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, hein? Eu vou lá buscar um documento da igreja. Documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que
trata sobre as instruções sobre as orações para alcançarmos de Deus a cura. Tem um documento da igreja. Recorda que o Senhor não reprovou nenhum pedido de cura. Esse documento nunca reprovou. Mesmo quando feito por pessoas em favor do doente. Clamar ao Senhor pela nossa cura importante. Que o Espírito Santo nos dê essa luz para a leitura de nós mesmos. De saber perdoar o irmão. Mateus 18:35. Nessa nossa caminhada, eu tenho certeza que nós conhecemos essa palavra, Mateus 18:35, onde a palavra diz assim, sabe, onde diz assim, que fala assim, e o Senhor encolerizado entregou os algozes até que pagasse a dívida. Sabe aqueles que deviam, e o Senhor perdoou, e depois o perdoado, tinha uma pessoa que devia, e ele mandou entregá-lo aos algozes, sabe dessa passagem? No final, a palavra diz, assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Queridos, amados, perdoar é dom de Deus, mas tem que existir a nossa vontade também. Tem gente que não perdoa, gente, e ainda joga na cara. Ainda joga na cara. Não aceita o limite do outro. Como que nós não aceitamos o limite do outro? Todas as pessoas têm os seus limites. Tem o seu lado negativo, tem o seu lado negativo, os seus defeitos, mas também tem virtudes, tem potencialidades, tem coisas boas. Por que? Então, gente, não podemos dissociar. Eu peço perdão a Deus, mas o meu irmão não perdoa. Você já ouviu pessoa que fala assim, vai morrer, mas não vou perdoar. Você já viram gente assim? Vai morrer, eu vou estar no lado dele, mas não vou perdoar. Vocês já viram pessoas falar assim? Eu já ouvi, um bocado de gente. Diz a palavra de Deus, se a gente se colocar de pé para orar, para pedir o que for de Deus, se nós não perdoamos o nosso irmão, nem Deus perdoará os nossos pecados. Ai, ai. Ai, ai, ai. Queridos, esse é um lado onde nós precisamos realmente pedir essa graça. Eu convido que vocês fiquem de pé agora, para a gente ir para uma oração. Nós vamos, para esse momento, eu peço que você queira fazer essa viagem. Quando Jesus caminhava lá em minha vida. Abre o teu coração e vamos pedir a cura. Quem sabe tem muitas pessoas que estão depressivas, mal-humoradas, como o Papa falou, cara azeda, né? Muita gente está, quando a gente levanta com a carinha azeda, né? Mas depois a gente perdoa e tudo volta ao normal.